Olá, senhoras e senhores, meu nome é Arthur. Vamos aqui à nossa oitava aula do nosso curso de sistemas de vídeo, onde vamos falar sobre os padrões CC&R para vídeo digital. Vamos entender o que é CC&R, né? E atualizar um pouquinho sobre esse conteúdo. Vamos aos slides. Então, começando, né, o que vem ser CC&R, né? Ele é um Comitê Consultivo Internacional de Rádio, né? Ele foi fundado em 1927 com o objetivo de garantir o uso racional, equilibrado, eficiente e econômico do espectro de radiofrequência em todo o mundo, certo? Então é como se fosse uma organização mundial, né, para tentar uniformizar um pouco aí o uso, né, da radiofrequência. Em 1932, o CC&R e diversas outras organizações, inclusive a antiga ITU, que foi fundada como União Telegráfica Internacional em 1865, se uniram para formar o que seria conhecido em 1934 como a União Internacional de Telecomunicações. Em 1992, o CC&R se tornou a ITU-R, onde esse R, né, quer dizer que é do setor de radiofrequência, né, da ITU. Então, esse termo, né, CC&R, é um termo um pouco antigo, né? Hoje, o que é mais utilizado, né, são as normas ITU-R, né, que é basicamente a mesma coisa, né, só que atualizado. Então, vamos falar aqui para televisão quais são as principais. A primeira delas é a ITU-R 601, né? Que era antigamente CC&R 601, né? Ela foi proposta, né, para se digitalizar, né, aquelas imagens analógicas, né, num padrão DV25, né, que é os primeiros formatos, né, de vídeo digital, sem compressão ainda, né, com uma taxa de bits, né, de 25 MB por segundo, né? Esse formato aí ele também é chamado de formato D1, tá? Ele foi criado em 1984 pela Sony, voltado aí para o segmento profissional de vídeo, certo? Então não era muito viável ainda você fazer essa aquisição de imagens caseira, né? Como a gente faz hoje em dia com celular, com tudo isso, não era o que se fazia na época. Então isso daqui era para estúdios, né? Voltado para estúdios de filmagem. Então o que ele fala, né? Esse padrão aí, ele vai incluir os métodos de codificação tanto para 525 linhas em 60 Hz quanto para 625 em 50 Hz, né? O NTC e o equivalente aí ao POL e SECAM, né? Ambos têm uma amostra de luminância, né, de 720 e de crominância de 360 por linha, né? Nas duas aí também a codificação de cor é o YCBCR 422, né? Essa norma ela já foi revista várias vezes. Hoje a gente está na 7ª versão dela, né, que foi aprovada em março de 2011, né, e publicada em outubro desse mesmo ano. Então, o formato desse sinal a gente pode tratar como se fosse um vídeo componente analógico, né, que é codificado digitalmente. E então a amostragem ela vai ter dados para sincronismo horizontal e vertical, como a gente tem lá a informação analógica, né, e o intervalo de branco. Independente da taxa de quadro, a frequência de amostragem de luminância é de 13,5 MHz. As amostras são uniformemente quantizadas utilizando 8 ou 10 bits, né, dependendo do modo que você está usando, tem essas duas opções, no domínio aí YCBCR. Para cada uma dessas amostras de luminância de 8 bits, o valor nominal para representar o preto é de 16 e o do branco é 235. Né? Os valores de 1 a 15 são reservados e pode ser usado aí como fosse um filtro, né? Passa abaixo. Então, os valores ali são, vamos dizer assim, rejeitados. Do mesmo modo, né, o intervalo entre 236 e 254
também é uma reserva superior aí, como filtro passa alta, mais ou menos, né? Os valores 0 e 255 são usados para codificar os impulsos de sincronismo, né? E eles não aparecem aí na imagem, né? As amostras CB e CR são do tipo unsigned e utilizam o valor 128 para codificar a diferença de cor neutra, né? Tal como utilizado quando se codifica uma área de branco, né? Cinzenta ou preto. Então, ela tem uma pequena diferença aí nos dois formatos, né? De 625 e 525 linhas. A formação das cores primárias, né, é um pouquinho diferente, mas de maneira geral, assim, a gente não consegue visualizar a olho nu esse triângulo, né, a diferença de um para o outro, né, mas é bem próximo. Aí na tabela apresenta aí o detalhamento do posicionamento de cada um dos 3 pontos, né, desse triângulo para os dois tipos aí de sistemas, né. Então, resumindo, ele antigamente era o CCIR 601, né? Ele também pode ser encontrado, né, como esse padrão SMPTE, né, 125M. Ele é outra instituição que também gera padrões para vídeo, né? E é bem aproximado desse CCIR 601. Ele forma, né, os componentes digital, o 422. A amostragem ela é separada do Y', CB e CR. A frequência de amostragem é 3,5 MHz, né, de Y' e 6,75 MHz para o CB e CR, né? Ela pode trabalhar com 8 ou 10 bits e a interface física, né, é uma lógica de emissor acoplado, né, SL, balanceado com 8 ou 10 bits mais clock. Eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem. Ele precisa dar uma pesquisada, né? Não é tão simples, né? Mas é uma questão de múltipla escolha, certo? Então essa vai ser a atividade de hoje para vocês. Dê uma pesquisada aí qual seria, que é basicamente o armazenamento para a gravação, né? Quantos bytes, né? Quantos bits, na verdade, você vai usar para gravar essa informação de 1 minuto de vídeo, né? Vou precisar de vários conhecimentos aí, talvez uma pesquisa. Aí depois vieram outras recomendações, que eu vou passar aqui rapidamente. A REC 709, ela é similar, né? Só que ela vai trazer aí um outro formato, uma relação de espectro, né? O 16:9, né? Que é o widescreen que a gente tem hoje. Essa daí ela foi aprovada inicialmente em 1990 e ela sim já vai ter o HD TV. Quando a gente fala de HD, é essa 709 aí que especifica. Aquela anterior, ela seria o SD TV, né? Uma tecnologia digital, mas ainda em baixa definição. Definição similar ao analógico, na verdade. Aí ela já tem aproximadamente 2 milhões de amostras de luma por quadro, né? E ela tem duas partes, né? A primeira parte dela ela vai codificar o que são chamados, né, de sistema HDTV 1035i, né, 30 e o 1152i25. Né? Esse i30 ele já está obsoleto, né? Foi substituído pelo padrão 1080i, né? E tanto o 1080p também, uma amostra de pixel quadrado. Esse daí foi usado, né, em equipamentos experimentais, né, o i25, e hoje ele não chegou a ser implantado. A segunda parte dessa norma, ela vai codificar esses sistemas, né, de 1080 e IP atuais e prospectivo com amostragem quadrada na tentativa de unificar os padrões de HDTV, né, de 1080 linhas. Na parte 2 define o formato da imagem comum, né, o CIF, como parâmetros de imagem dependente da taxa de imagem. Então ele vai especificar como é o nosso HDTV, né? Então ele pode ter 1125 ou 750 linhas totais, né? Ativas aí seria 1080 ou 720.
ele pode ter 2.200 ou 1.650 amostras por linha, né? 1920, 1.280 ativas. A duração da linha é na faixa de 22 a 29 microsegundos. A interface analógica, né? São componentes Y', PB', e PR'. A frequência de amostragem é na faixa de 74 MHz para o Y' e 37 MHz para o PB e PR'. Ele pode ter também 8 ou 10 bits, e a interface física pode ser serial, coaxial ou de 1.48 Gbps. A 2020, né, que já foi depois, ela já vai especificar aí o padrão SDR, né, e Ultra HD, né? Aí ele já vai ter uma abrangência maior de cores, né? Ele consegue uma quantidade maior e assim ele foi melhorado, né? Na próxima norma que a gente vai ver daqui a pouco, que é 2100, né? Um pouco melhor, né? Aqui a gente já vai definir então o 4K, né? Ultra HD com essa resolução, né? De 3840 por 2160 pixels, e o 8K com essa resolução de 7680 4320, né? Ambas, né, com aquela mesma relação de 16:9, né, utilizando os pixels quadrados, né? Aí você já vai ter várias taxas de amostragem possíveis aí, desde 120 pixels até 23.976 frames, né? Sempre agora com varredura progressiva, não tem mais varredura entrelaçada. E a 2100 ela é bem parecida, ela só teve algumas melhorias, né? Ela entrou aí também o Full HD e o HDR, né? Define vários, né, aspectos aí essa alta faixa dinâmica, né, que é usado para imagens, o HDR, né? Então ele vai definir tudo isso lá. E o restante, a maioria dos padrões são os mesmos da norma anterior, certo? Então essas aqui são as principais normas. O vídeo de hoje é bem curtinho. Vamos dar uma pesquisada aí para complementar esse conteúdo, né? Lembrando que, né, hoje a gente tem laboratório, então essa atividade vai ser para entregar amanhã, né? Porque uma parte da turma vai estar no laboratório e outra vai estar em casa. Então quem estiver em casa faz hoje, né? Ou amanhã, né? Quem estiver em casa amanhã, certo? Então era isso daí que eu queria passar para vocês. Boa noite e obrigado.